Era uma manhã serena à beira do rio. Pedro e os amigos se preparavam para pescar. O nevoeiro envolvia a água, dando ao cenário uma sensação estranha e inquietante. Zé Neto ria de uma piada de Paulo, sem notar o movimento estranho na mata próxima. Pedro observava a calmaria do rio, ignorando os sinais sutis de perigo iminente. Pássaros voavam apressados, e um galho quebrado chamou a atenção de todos de repente. Algo se movia silenciosamente, quase imperceptível, mas mortal na intenção de atacar. O grupo ainda não sabia que aquele dia marcaria suas vidas para sempre de forma cruel. Uma sombra ágil se aproximava entre as árvores, prestes a lançar o terror sobre eles. O sol começava a aquecer a água do rio, e os pescadores lançavam suas linhas com calma. Pedro sentia um frio na espinha. Algo na atmosfera parecia errado e inquietante. Zé Neto apontou para um movimento na margem, mas pensou ser apenas um animal pequeno. Paulo ria, dizendo que Pedro estava imaginando coisas, e continuou concentrado na pesca. Mas o barulho aumentava, folhas quebrando e galhos se movendo sem aviso. Um olhar atento revelava o brilho dos olhos da onça, escondida na sombra da mata. A tensão crescia, e a sensação de perigo iminente começou a dominar o ambiente. Pedro chamou os amigos para se aproximarem mais da margem segura do rio. A onça se movia silenciosa, com passos quase imperceptíveis na vegetação densa. Zé Neto lançou a linha e sentiu algo estranho, como se algo os observasse com atenção. Paulo começou a perceber o silêncio incomum que tomava conta da floresta ao redor. Um rugido baixo ecoou, fazendo os três amigos se entreolharem assustados e tensos. Pedro segurou firme a vara de pesca, sentindo o coração bater acelerado de medo. A onça avançava devagar, calculando cada passo, pronta para atacar sem aviso. Zé Neto cochichou para Paulo que aquilo não parecia natural e que deveriam recuar. A tensão era palpável, e cada instante aumentava o risco de um ataque iminente. Ramos se quebraram mais próximos, e a sombra da onça ficou visível entre as árvores. Pedro gritou alertando os amigos, mas a distância ainda parecia segura demais. A onça farejava o ar, analisando cada movimento dos pescadores com inteligência letal. Paulo começou a se afastar lentamente, mantendo os olhos fixos na mata densa. O rugido aumentou, agora mais próximo, e fez o corpo de Zé Neto tremer de medo. Pedro percebeu que precisariam agir rápido se quisessem escapar do predador. A água do rio refletia a luz do sol, mas também destacava o movimento da sombra. A onça estava agora a poucos metros, pronta para lançar o ataque sobre os amigos. Um salto ágil cortou o ar, e folhas voaram enquanto o predador se aproximava veloz. Paulo quase caiu na água, tentando evitar o impacto da investida da onça faminta. Zé Neto tropeçou em uma pedra, mas conseguiu se segurar antes de ser derrubado. Pedro agarrou uma vara de madeira, tentando intimidar a onça que se mantinha firme. A fera recuou um instante, analisando a reação do grupo, calculando seu próximo passo. Um rugido potente ecoou, fazendo os pescadores perceberem o quanto estavam vulneráveis. A onça avançava novamente, desta vez mirando Paulo, que tentava correr em desespero. Pedro tentou colocar-se entre ela e os amigos, mas o espaço era pequeno e limitado. Galhos quebrando, folhas voando e o som da água sendo agitadamente cortada pelo movimento. Zé Neto encontrou uma pedra grande e tentou usar como distração para afastar a fera. O plano funcionou momentaneamente, e a onça desviou sua atenção por um segundo crucial.
Paulo aproveitou a brecha e correu em direção à margem mais segura, respirando fundo. Pedro e Zé Neto seguiram atrás, com o coração acelerado, tentando manter a calma. A onça recuou, avaliando os movimentos e calculando se voltaria para atacar novamente. Um silêncio pesado caiu sobre o local, mas todos sabiam que o perigo não havia passado. Pedro respirava fundo, tentando acalmar os amigos e planejar a saída dali rapidamente. A vegetação escondia a onça parcialmente, e cada instante parecia interminável de tensão. Paulo olhou para trás e viu a fera parada, olhos fixos, analisando cada gesto do grupo. Zé Neto sussurrou que talvez fosse melhor esperar até que a onça se afastasse por completo. Mas Pedro sabia que precisavam se mover, ou o predador encontraria outro momento de atacar. Cada passo era calculado, mantendo distância, mas o medo corroía a confiança deles. O sol refletia na água e revelava a silhueta da onça, pronta para qualquer movimento. Um instante de descuido poderia ser fatal, e todos estavam cientes do risco iminente. A tensão aumentava a cada segundo, tornando o ambiente quase irrespirável de medo. Finalmente, Pedro avistou uma abertura na mata, a chance de fuga mais segura que tinham. Com um último olhar para a onça, decidiram avançar, sem saber que o desfecho seria devastador. Pedro conduzia os amigos pela margem, cada passo medido para evitar barulhos que atraíssem a onça. Paulo tremia, mas seguia firme, consciente de que qualquer hesitação poderia ser fatal naquele momento. Zé Neto olhava constantemente para trás, vendo a onça se mover silenciosa entre as árvores densas. Um galho estalou, e o trio parou imediatamente, temendo que a fera já estivesse à espreita. A tensão era palpável. O coração de cada um batia descompassado, quase sufocante. Pedro sinalizou com a mão para continuarem, mantendo vozes baixas, quase sussurrando instruções. A onça avançava com cautela, sem emitir som. Mas cada músculo do corpo estava pronto para atacar. Paulo pisou em uma raiz, fazendo um ruído seco que ecoou pelo bosque, e todos prenderam a respiração. A fera parou, farejou o ar e ajustou a direção, agora mais próxima do grupo a cada segundo. Zé Neto segurou a vara com força, pronto para qualquer tentativa de defesa que fosse necessária. Pedro percebeu que precisavam atravessar uma clareira para alcançar a margem segura do rio. Cada passo sobre as folhas secas parecia amplificado, aumentando a sensação de vulnerabilidade. Paulo olhou para Pedro e Zé Neto, com expressão de medo, e sussurrou que não sabia se resistiria. Um rugido baixo surgiu à distância, sinalizando que a onça estava se aproximando mais rápido. Pedro manteve a calma, tentando transmitir confiança. Mas seu coração batia acelerado pelo medo. A água do rio refletia os raios de sol, mas também mostrava sombras que pareciam se mover por conta própria. Zé Neto tropeçou em uma pedra, mas Pedro estendeu a mão rapidamente para ajudá-lo a se erguer. A onça observava cada gesto, calculando, analisando, preparando o ataque certeiro. Paulo quase caiu na margem lamacenta, mas conseguiu se equilibrar antes que a onça notasse. Pedro liderava o grupo, atento a cada sinal, tentando prever a movimentação do predador. O silêncio da mata era cortado apenas pelo som da água e o farfalhar de folhas. De repente, a onça avançou, mas parou antes da clareira, farejando o ar e medindo o risco. Paulo segurou a respiração, com as mãos suadas e o corpo tenso de medo absoluto. Zé Neto tentou distrair a onça jogando uma pedra, mas errou e apenas provocou um rugido curto.
Pedro percebeu que o único caminho seguro seria atravessar a clareira com rapidez e coragem. A onça recuou um pouco, mas continuava focada, os músculos tensos, pronta para atacar. O trio avançou, pisando firme, mas com cuidado, cada movimento calculado para não chamar atenção. Um galho se quebrou sob o peso de Zé Neto, fazendo o trio congelar de medo por alguns segundos. A onça reagiu, e o rugido ecoou como um aviso do perigo que se aproximava cada vez mais. Pedro segurou a respiração, rezando para que conseguissem atravessar a clareira sem incidentes. Paulo sentiu o pânico subir, mas continuou seguindo Pedro, tentando manter o controle sobre o medo. Zé Neto olhou para o lado e viu a silhueta da onça se mover rapidamente entre as árvores. Cada passo parecia uma eternidade. Cada segundo aumentava a tensão e o risco do ataque. A clareira estava à vista, mas a onça avançava silenciosa, pronta para lançar o ataque mortal. Pedro acelerou o passo, chamando os amigos a se moverem com ele, mantendo a calma. Paulo tropeçou novamente, mas Pedro segurou seu braço, impedindo que caísse na lama. Zé Neto respirava fundo, tentando controlar o medo que quase paralisava seu corpo. A onça rugiu novamente, e o som fez o trio se lançar em corrida desajeitada, mas urgente. Galhos e folhas voavam, criando uma confusão que aumentava o perigo e a tensão do momento. Pedro olhou para trás e viu a fera prestes a atacar. Os músculos tensos e olhos fixos no grupo. Paulo gritava de medo, mas continuava correndo, sabendo que qualquer hesitação seria fatal. Zé Neto sentiu o coração quase sair pela boca, o rugido da onça ecoando cada vez mais perto. Pedro viu a margem do rio e percebeu que a travessia seria sua única chance de sobrevivência. A onça saltou de repente, mas foi impedida por um tronco caído que bloqueou parcialmente sua trajetória. O grupo aproveitou o momento e acelerou ainda mais, sentindo a adrenalina tomar conta de todos. Paulo conseguiu alcançar a margem, seguido rapidamente por Pedro e Zé Neto, quase sem fôlego. A onça parou na beira da clareira, observando os pescadores escaparem por pouco de seu ataque. Pedro respirava fundo, sentindo a tensão diminuir, mas consciente de que o perigo ainda existia. Paulo e Zé Neto se entreolharam, aliviados, mas sem conseguir acreditar no que acabaram de viver. A onça recuou para a mata densa, deixando claro que aquele encontro não seria esquecido jamais. Após escapar da clareira, Pedro, Paulo e Zé Neto se abrigaram atrás de árvores, respirando pesadamente. A adrenalina ainda corria em suas veias, e cada som da mata parecia sinal de perigo iminente. Pedro observava o rio, calculando a melhor forma de voltar em segurança para a fazenda. Paulo olhava ao redor, tentando manter a calma, mas seu corpo tremia involuntariamente de medo. Zé Neto sugeriu que permanecessem quietos até a onça se afastar totalmente da área. Cada instante de silêncio era quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e o canto distante dos pássaros. A onça estava próxima, espreitando, e qualquer movimento poderia atrair novamente sua atenção. Pedro percebeu que precisariam atravessar uma parte mais aberta do rio, onde o perigo era maior. Paulo olhou para ele, assustado, perguntando se realmente era necessário arriscar tanto. Zé Neto murmurou que não havia outra escolha, ou ficariam presos na mata sem saída. A onça parecia medir os movimentos do trio, como se planejasse seu próximo ataque. Pedro respirou fundo, segurando a vara de pesca como possível defesa. Embora soubesse que seria insuficiente, cada passo em direção à margem do rio fazia o coração bater mais rápido, o medo crescente. O som da água correndo misturava-se
aos estalos de galhos, sob os pés dos amigos. Paulo tropeçou em uma pedra, quase caindo, mas Pedro segurou seu braço rapidamente. Zé Neto avançava atento, observando sombras e movimentos na mata densa ao redor. Um rugido curto fez o trio congelar por alguns segundos, o medo quase paralisando-os. A onça reapareceu, mas desta vez mais distante, observando com atenção, sem se mover. Pedro sabia que qualquer hesitação poderia custar caro, então acelerou o passo do grupo. A travessia pelo rio exigia cuidado. A correnteza tornava cada movimento perigoso e arriscado. Paulo escorregou levemente, mas conseguiu se manter em pé, respirando fundo para recuperar o equilíbrio. Zé Neto olhou para a margem oposta e viu a clareira se aproximando lentamente. Cada segundo parecia eterno, e a onça continuava a espreitar, silenciosa e letal. Pedro olhou para os amigos, transmitindo confiança, mesmo sentindo o medo corroendo por dentro. Galhos se quebravam à distância, sinais de que a onça se movimentava para acompanhar o grupo. Paulo estava prestes a gritar, mas Pedro sinalizou para permanecerem em silêncio absoluto. O trio avançava cuidadosamente, equilibrando-se entre pedras e lama, atento a cada passo. A onça observava atentamente, seus olhos fixos e musculatura pronta para qualquer ação rápida. Zé Neto quase perdeu o equilíbrio, mas conseguiu se apoiar em uma árvore próxima. Pedro respirava fundo, calculando cada passo, sentindo a tensão crescer a cada instante. Paulo olhou para trás e viu a onça se mover lentamente, mantendo os olhos fixos neles. O trio estava a poucos metros da margem oposta, mas a travessia ainda não estava garantida. Pedro percebeu que precisariam correr os últimos metros para garantir a segurança completa. A onça avançou mais rápido, quebrando galhos e fazendo o trio acelerar, sentindo o perigo próximo. Paulo quase caiu novamente, mas Pedro o segurou antes que a situação se tornasse fatal. Zé Neto olhou para a onça e percebeu que ela não recuaria sem uma oportunidade de atacar. O coração de todos batia acelerado, cada instante trazendo mais suspense e tensão. Pedro gritou para acelerar, e todos correram, sentindo a adrenalina subir vertiginosamente. Galhos e folhas voavam com o movimento, criando uma sensação de caos ao redor. A onça rugiu alto, mas não conseguiu alcançar os pescadores, que se aproximavam da margem segura. Paulo respirava ofegante, tentando recuperar o fôlego, enquanto a tensão ainda dominava. Zé Neto olhou para Pedro, agradecendo silenciosamente por mantê-los vivos naquele momento. A onça parou na margem oposta, observando-os com olhos que pareciam calcular cada movimento futuro. Pedro sentiu alívio momentâneo, mas sabia que ainda não estavam totalmente seguros. A travessia os ensinou que qualquer descuido poderia ter consequências devastadoras. Paulo olhou para a mata e sentiu que o perigo não havia passado, apenas se distanciado. Zé Neto respirou fundo, percebendo que haviam sobrevivido graças à rapidez e à estratégia. Pedro reuniu os amigos, lembrando que precisariam voltar à fazenda sem mais incidentes. Cada passo em direção à segurança era acompanhado pelo olhar atento da onça distante. Mesmo afastada, a presença do predador lembrava que aquele encontro marcaria suas vidas para sempre. Pedro guiava os amigos pela trilha que levava de volta à fazenda, mas o medo ainda dominava. Paulo olhava constantemente para trás, esperando qualquer movimento suspeito da onça na mata. Zé Neto sentia cada músculo tenso, consciente de que o perigo ainda poderia surpreender a qualquer instante. A luz do sol atravessava as árvores,
criando sombras que pareciam se mover como a própria fera. Pedro tentava manter a calma, mas seu coração disparava a cada estalo de galho sob seus pés. Paulo tropeçou em uma raiz, mas Pedro segurou seu braço, evitando que caísse e chamasse atenção. Zé Neto olhou para a margem do rio e percebeu a clareira que haviam atravessado ainda próxima. A onça estava distante, mas era impossível ignorar o olhar fixo e calculista que haviam sentido antes. Pedro sinalizou para que o grupo se aproximasse de uma área mais segura, próxima à fazenda. Cada passo parecia amplificar o perigo, e o silêncio da mata só aumentava a tensão. Paulo murmurou que não conseguia acreditar naquilo que estavam vivendo, mas continuou seguindo. Zé Neto manteve os olhos fixos na vegetação, temendo que a onça surgisse de repente. Um rugido distante fez todos congelarem, lembrando que a fera ainda estava por perto. Pedro respirou fundo, tentando manter a coragem e transmitir segurança aos amigos. A trilha se estreitava, obrigando-os a andar próximos, atentos a qualquer sinal de movimento. Paulo olhou para o céu, percebendo que o sol já estava mais alto, mas a sensação de perigo não passava. Zé Neto tropeçou novamente, mas Pedro segurou-o antes que caísse na lama escorregadia. Galhos quebrados à distância indicavam que a onça ainda os observava, calculando cada passo. Pedro percebeu que precisariam atravessar uma pequena ponte de madeira que levava direto à fazenda. Cada tábua rangia sob o peso dos pescadores, aumentando a tensão e o risco de serem notados. Paulo respirava com dificuldade, sentindo o medo misturado à adrenalina pulsar pelo corpo. Zé Neto olhou para Pedro, confiante de que precisavam atravessar rapidamente antes que o predador se aproximasse. Um estalo mais alto fez todos congelarem novamente, lembrando que a onça era rápida e imprevisível. Pedro conduzia o grupo com passos firmes, mas silenciosos, tentando não chamar a atenção da fera. Paulo olhou para a margem do rio e percebeu sombras se movendo entre as árvores densas. Zé Neto respirava fundo, mantendo o foco, consciente de que qualquer erro poderia ser fatal. A onça se aproximava silenciosa, os olhos brilhando, cada passo calculado e mortal. Pedro acelerou o passo, sabendo que precisavam atravessar a ponte e chegar à segurança da fazenda. Paulo quase escorregou na madeira molhada, mas Zé Neto o segurou antes que caísse na água. Cada instante parecia durar uma eternidade, a tensão atingindo o limite entre coragem e desespero. A onça saltou subitamente, mas não alcançou o trio graças à rapidez e coordenação dos amigos. Pedro guiava os amigos com firmeza, o coração acelerado, mas a mente focada na sobrevivência. Paulo olhou para trás, vendo a sombra da onça se mover com agilidade, mas sem conseguir alcançá-los. Zé Neto percebeu que o predador recuava, mas ainda estava atento, pronto para atacar se houvesse oportunidade. Cada passo na ponte era crucial, e todos sabiam que a segurança estava próxima, mas não garantida. Pedro respirava fundo, mantendo os amigos juntos e focados, sentindo o peso da responsabilidade. Paulo murmurou que jamais esqueceria aquele momento, a onça os perseguindo tão perto. Zé Neto concordou, sentindo o medo se misturar com alívio por terem conseguido avançar. A margem oposta da ponte estava à vista, e todos sabiam que o clímax da situação se aproximava. Pedro aumentou o ritmo, puxando os amigos com cuidado, evitando qualquer ruído excessivo. A onça avançava novamente, mas não conseguia atravessar a ponte com a mesma agilidade. Paulo sentiu a adrenalina pulsar, cada passo tornando-se um desafio de coragem e resistência. Zé Neto observava os movimentos da fera,
percebendo que ela estudava cada gesto deles. Pedro finalmente avistou a fazenda. A segurança parecia próxima, mas o perigo ainda rondava. Galhos quebraram a distância, mas a onça hesitou, analisando se continuaria o ataque. Paulo quase perdeu o equilíbrio, mas Pedro o segurou, mantendo-os firmes e unidos. Zé Neto respirou fundo, sentindo a tensão diminuir levemente, mas ainda atento à onça. O trio atravessou a ponte com cuidado, sentindo cada instante como se fosse uma eternidade. Pedro olhou para trás, vendo a onça parada, consciente de que o confronto ainda não havia terminado. Cada segundo depois da travessia era crucial, preparando o terreno para o desfecho devastador. Pedro, Paulo e Zé Neto finalmente alcançaram a entrada da fazenda, mas o perigo ainda o seguia. O coração de todos batia acelerado, cada som parecia amplificado, aumentando o medo. A onça se aproximava rapidamente, movendo-se silenciosa, quase imperceptível entre as árvores. Pedro percebeu que precisariam se dividir para confundir o predador e ganhar tempo. Paulo olhou para Pedro, inseguro, mas sabia que era a única chance de escapar ileso. Zé Neto respirava fundo, preparando-se mentalmente para qualquer movimento da onça. A fera avançava com agilidade, mas os pescadores usavam o terreno da fazenda a seu favor. Pedro correu em direção a um galpão, chamando os amigos para se protegerem atrás de estruturas. Paulo se escondeu perto de uma cerca, atento a qualquer sinal da onça predadora. Zé Neto buscava pedras e galhos para se defender caso a onça se aproximasse demais. A onça farejava o ar, observando cada movimento, calculando o ataque final com precisão. Pedro sentiu a tensão aumentar, sabendo que qualquer hesitação poderia ser fatal agora. Um rugido ecoou pelo terreno, e os três amigos se encolheram, preparados para o confronto. A onça avançou, mas parou, analisando a distância e decidindo como atacar o grupo. Paulo respirava ofegante, os olhos fixos na fera, cada músculo pronto para reagir. Zé Neto tentou manter a calma, mas o medo crescia, sentindo o perigo iminente. Pedro percebeu uma abertura, uma chance de fugir para a casa principal e indicou aos amigos. A onça avançou novamente e o rugido fez o trio correr com toda a força que tinham. Galhos se quebraram, folhas voaram, criando caos ao redor enquanto a fera perseguia o grupo. Paulo quase tropeçou, mas Pedro segurou seu braço, evitando que fosse derrubado. Zé Neto correu com tudo, mantendo o olhar fixo na onça que o seguia impiedosamente. O trio alcançou a varanda da casa, mas a onça se aproximava cada vez mais, pronta para atacar. Pedro respirou fundo, buscando forças para enfrentar a situação e proteger os amigos. Paulo olhou para trás, vendo a onça saltando em direção à varanda, músculos tensos e olhos fixos. Zé Neto agarrou uma tábua caída, pronto para usar como defesa se necessário. A onça pulou, mas Pedro rapidamente posicionou-se entre o predador e os amigos, tentando conter o ataque. O impacto fez a madeira ranger, mas a onça perdeu o equilíbrio momentaneamente. Paulo aproveitou para correr para dentro da casa, seguido por Zé Neto e Pedro logo atrás. A onça tentou perseguir, mas escorregou na varanda molhada, sem conseguir avançar. Pedro trancou a porta rapidamente, respirando fundo, sentindo o perigo diminuir aos poucos. Paulo se apoiou na parede, exausto, aliviado por ter sobrevivido ao ataque. Zé Neto respirava fundo, ainda em choque com a velocidade e força da onça. Pedro olhou pela janela, vendo a onça recuar lentamente, desaparecendo na mata próxima. Um silêncio pesado tomou conta da fazenda.
cada um tentando recuperar o fôlego. Paulo comentou que jamais esqueceria aquele dia, o terror que viveram à beira do rio. Zé Neto concordou, ainda tremendo, ciente de que tinham escapado por muito pouco. Pedro reuniu os amigos e a família, explicando que precisariam reforçar a segurança da propriedade. A onça desapareceu, mas a lembrança do ataque permaneceria gravada na memória de todos. A adrenalina começava a ceder, substituída por alívio e pela percepção do perigo que enfrentaram. Paulo olhou para Pedro e agradeceu por ter liderado o grupo com coragem e estratégia. Zé Neto respirou fundo, percebendo que a união deles havia sido a chave para sobreviver. Pedro caminhou até a varanda, observando a mata, consciente de que aquele encontro marcou suas vidas. A onça, embora afastada, deixava uma sensação de que poderiam enfrentar outro ataque a qualquer momento. Paulo olhou para a água do rio, lembrando cada passo e cada decisão que os manteve vivos. Zé Neto percebeu que a experiência os transformara, aumentando a cautela e respeito pela natureza. Pedro reuniu a família, garantindo que todos estivessem seguros e alertas para futuros perigos. O trio respirou fundo, sentindo a mistura de medo e alívio que só quem sobrevive a um ataque conhece. Paulo comentou sobre como a coragem e rapidez haviam sido fundamentais naquele dia de terror. Zé Neto acrescentou que jamais subestimaria a força de uma onça novamente, aprendendo uma lição valiosa. Pedro olhou para o horizonte, sentindo a tensão finalmente ceder, mas sabendo que a memória daquele dia permaneceria. A noite caiu sobre a fazenda, e a família se reuniu, ainda tremendo com o terror vivido no dia. Pedro respirava fundo, aliviado por todos estarem vivos, mas a tensão ainda pairava no ar. Paulo olhou para o rio, lembrando o instante exato em que a onça quase os alcançou com ferocidade. Zé Neto percebeu que a natureza sempre reserva surpresas e que a coragem é fundamental para sobreviver. Mas quando acreditavam que tudo havia acabado, um rugido distante ecoou pela mata novamente. A onça, silenciosa e ágil, surgia mais próxima, revelando que o perigo jamais havia desaparecido. O grupo percebeu que aquela experiência seria lembrada para sempre, uma prova da força e da sobrevivência. Um dia que começou com pesca tranquila, terminou em terror absoluto, e o final foi devastador. A noite caiu sobre a fazenda, e a família se reuniu, ainda tremendo com o terror vivido no dia. Pedro respirava fundo, aliviado por todos estarem vivos, mas a tensão ainda pairava no ar. Paulo olhou para o rio, lembrando o instante exato em que a onça quase os alcançou com ferocidade. Zé Neto percebeu que a natureza sempre reserva surpresas e que a coragem é fundamental para sobreviver. Mas quando acreditavam que tudo havia acabado, um rugido distante ecoou pela mata novamente. A onça, silenciosa e ágil, surgia mais próxima, revelando que o perigo jamais havia desaparecido. O grupo percebeu que aquela experiência seria lembrada para sempre, uma prova da força e da sobrevivência. Um dia que começou com pesca tranquila, terminou em terror absoluto, e o final foi devastador.